para vocês esse vídeo falando nada mais e nada menos de Aline Taylor. Com seus 16 anos, já com todas as plásticas feitas, nariz, próteses colocada no tórax, ela bateu na porta da casa da Elisete de São Paulo e vindo desde lá, de Juazeiro, no norte do Ceará, ela é nada mais que nada menos também conhecida como Cara de Boneca. Meus bombones, coisas lindas do meu coração. Então, pessoal, eu ainda ando bastante gripada, tá, gente? Mas eu tô fazendo todo o tratamento direitinho que o médico passou, né? Porque eu tive febre e tudo, né? Mas é aquela coisa, né? A gente não pode deixar a peteca cair, né? O ruim de Europa é isso, né? Que sai já do frio, do quente pro calor imediato. Quer dizer, é simbológico isso do outono, né, gente? As folhas caem, tudo é tudo tão bonito como vocês queiram, mas faz muito frio. Então, é sair do quente pro frio. Então, dá aquela reação, né, no corpo. Mas é isso, tá? Mas vamos aí, né? E peço perdão para todos vocês pela minha voz, tá? Mas pouco a pouco eu vou recuperando lá, né? A minha voz é uma voz potente, né? Então, agora mesmo ela tá falhando, né? Tá aí como sai ou não sai, né? Então, peço desculpa para todos vocês, tá? No momento que sai a falha da minha voz, tá? Quando eu esforço muito, falha, tá? Mas vamos lá, nem por isso eu vou ficar quieta, né? É como eu falei, se um dia eu não posso falar, eu escrevo. Pessoal, Aline Taylor. Aline Taylor é do Juazeiro. Juazeiro, gente, lá do Juazeiro, do norte do Ceará. Eu lembrei até de uma musiquinha que cantava muito nas entradas das Miss Brasil, né, do Silvio Santos, né? Ai, 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 o meu boi morreu, morena, fui buscar ajuda lá no Piauí. É, essas monas lá daqueles lugares lá, pra parte do Nordeste, pra parte do Norte do Amazonas. Gente, são babadeiras. A Yarley é do Amazonas. Babadeiras, né? Essas lá de cima do Brasil é babadeiras, né? Porque o Nordeste tá lá pra cima, né? É o que eu calculo, né? Nordeste, Norte, Amazonas, tá tudo lá pra cima do mapa do Brasil, né? Porque São Paulo tá lá embaixo. Rio de Janeiro também tá lá embaixo. Sul tá lá embaixo. Eu calculo assim, mais ou menos, tá, gente? É muitos anos fora do Brasil. Então, meus anjos, Aline Taylor, ela saiu bastante jovem do Juazeiro, né? E viajou para São Paulo. É, já começou por aí, né? Para chegar até São Paulo, menor de idade, a certidão já tinha que ser comprada no centro, né? A certidão de espelho, né? É. Bom, ela chegou na casa da Elisete, né? Ela era queridinha, a menina dos olhos da Elisete. A queridinha da Elisete. Eu tenho que trazer ainda um vídeo da Elisete. Vários. Elisete dá um livro. Gente, com 16 anos, ela já tinha nariz feito, ela já tinha as próteses colocadas no tórax, ela já tinha toda essa operação plástica, silicone, tudo, tudo, tudo. E o que fez a Elisete, para a queridinha dos olhos dela? Mandar ela para a Europa, né? Claro. A Mona já foi para a Europa com aquela dívida enorme com a Elisete, né? Vocês podem até imaginar. O silicone, gente, se eu não me equivoco, quem bombou o silicone dessa menina foi o João, tá? É como eu falei, o João era o melhor bombador de todas, de todas. Não tinha nada que era melhor que o João na bombação. Porque o João fazia aqueles corpos de Jessica Rabbit, sabe? Daquele desenho, aquela de vestido vermelho. Esses tipos de corpos fazia o João. E muitas outras começou a copiar as técnicas do João, né? Mas João é aquela coisa, né? Se viciou na pedra e tudo, bombava um lado, esquecia, sumia, desaparecia, depois de uma semana voltava para bombar o outro. Bom, babado. Então essa menina, a Elisete mandou ela para a Europa, né? E aí ela chegando na Europa, ela já foi se criando e conhecendo as mais famosas, as mais bonitas, mais babadeira, e foi se enturmando, né? E foi se criando. Pessoal, ela
essa menina cometer maldade, 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 assim, de assassinar e tudo isso, não. Não, isso ela não fez, não. Mas ela usava muita pressão, gente. Ela usava muita pressão. A pressão que ela usava era com uma ligação, você já podia entregar na mão de Deus, tá, gente? Teve muitas monas que a pressão dela era tão forte, sentiu encurralada, gente. Imagina, tá você, sozinha, ela com uma ligação, se ela não for com a sua cara, com uma ligação, de repente aparece aquelas 15 a 20 travestis, toda rodeando você. Né? Todas rodeando você. E isso nas esquinas de Europa, de outro país, incluso, hein? Todas rodeando você. Por isso eu não acredito muito nelas, né? Porque elas, a maioria sempre mente, né? E depois de toda essa pressão que a menina estava totalmente encurralada com aquele montão de travesti ao redor, né? Para socar ela, quem que aparecia para salvá-la? Justamente essa menina. Ela aparecia para salvar, como se fosse a salvadora, né? Então você fica pensando, onde está a mentirada no meio disso tudo, né? Quer dizer, ela fazia a pressão, aquela panela de pressão, com a ligação vinha aquele enxame de Mona, aquele enxame. Então, de repente, quando a Mona estava totalmente encurralada com todas aí, né? Aí aparecia do nada, assim, abrindo alas, chegava a Aline Taylor. Ai, querida, eu vim te salvar. Aí a Mona até, ela ganhava o respeito da Mona, né? Como que as outras baixavam a cabeça, porque se falava de Aline Taylor, então as outras... Mas o que a menina não sabia é que todas essas que encurralou ela, quem chamou foi a Aline. Por isso eu não acredito nelas. Eu não acredito. Sabe, a maioria mente. A maioria faz falcatruas. Sabe, são pilantras mesmo. A grande parte são pilantras. E é verdade, doa quem doer, tá? Incluso a Aline Taylor, é como eu falei, ela não era de assassinar Mona, fazer aquelas ruindades, aquelas maldades, não. Ela jogava bomba de gás nas monas. É. Ela passava e bum, bum, jogava bomba de gás nas monas. Isso é uma praga, né? Também é outra praga também. Dizem, né, que ela frequentou aqueles salões de celebridade, gente. É, ela teve no meio daqueles salões de celebridade de pessoas importantes. Mas olha como é o destino e como a vida já está escrita para cada ser humano, né? É como eu falo, tudo que você lança, volta. Tudo que você lança, volta, né? Ela, incluso, teve uma desavença bastante forte com a Cláudia Edson. É, eu sei da história. Teve outra desavença muito forte com a outra senhora que comandava Bérgamo, né? A de Cuiabá. A Joana Pavani. A Joana Pavani. Eu acho que também a Joana Pavani chamavam ela de João Grandão. Isso diziam, né? Eu ficava na minha, né? Ficava quieta, o João Grandão, né? A Joana Pavani, ela comandava Bérgamo, babado. E ela teve desavença com essas duas, com a Cláudia Edson e com essa, né? Pra vocês verem, né? Que mundinho, né, gente? Então essa Mona, ela comandava, né? Mas ela não fazia aquela ruindade que fazia as outras, não. Ela era mais canto dela, né? Então, pessoal, chegou um belo dia, que de repente, essa Mona voltou pro Brasil. É, ela voltou pro Brasil, ela começou a vender todas as coisas que ela tinha, gente. Começou a vender todas as coisas dela. Porque sabe, né, a realidade, né? E por que ela voltou pro Brasil? Porque ela foi deportada, gente. Ela foi deportada, né? Deportaram ela. Então, quando deportaram, a polícia deportou ela, ela chegou no Brasil, aquela coisa, a situação do Brasil, a gente já sabe o que que é, né, gente? Ela teve que começar a vender coisa para conseguir viver, né? E a preço de ganga, né? Coisa de ouro, coisa que ela tinha conquistado, tudo, ela teve que começar a vender perucas, todas essas coisas, né? Olha, essa menina, ela caiu tão sumamente baixo no chão, que ela começou, você sabe que da taba, né, da maconha, é um pulo para outro tipo de droga, né? Então ela pulou da maconha
pro crack. Aí já é o pior do pior, né, gente? Então aí a vida dela já é como uma Sueli Scala da vida, né? Quando terminou como terminou, né? Aí ela já começou, né? Aquela perambulando, tudo aquilo, dormindo em Moncó, né? Bom, quem não sabe o que é Moncó, eu me refiro assim como usuário, né? Como usuário. E logo ela chegou, incluso, dormir nas Carmelitas, dormir sabe, nesses lugares das freiras, aí nesse que recolhe, né, essas pessoas da igreja, Caritas, né? Eu diria que é Caritas, né? Que ajuda essas pessoas, né? E ela foi recorrida, viveu um bom tempo aí com as freiras, né? Porque não tinha onde morar, né, gente? Estava jogada na rua, né? E usuária e tudo isso. Então a vida dessa mulher só foi para trás, pessoal. Uma mulher que e era bonita, tá, gente? Tinha glamour, uma mulher que conseguiu bastante dinheiro, mafiosa, mafiosa sim, mas não de fazer ruindade, não de fazer aquela ruindade extrema. Mas olha onde que ela chegou, gente. Para elas estarem aqui e cair aqui, gente, é num chasquito de dedos, sabe assim? Um chasquito de dedos desploma do alto para baixo. Eu acho que é a mal cabeça, a mal administração. O que elas fazem eu não sei para ter essa caída tão do boom, né? Por muitas outras também aí caíram, né, gente? E hoje em dia eu acho que é a coisa mais fácil você estar lá em cima e cair, né? Ainda mais se você usa essas porcaria e tudo isso. Por isso eu falo para as meninas, não entra aí nesse mundinho, não. Esse mundinho é perigoso, é? Então a Aline Taylor, pessoal, ela teve um namorado, eu lembro do namorado dela, é o Joseph, com aquele cabelão, parece um músico, né, aquele cabelão, loiro, os olhos claros, muito bonito, cara, o cara era bonito, europeu também, né, francês, né, bonito pra caramba, né. Olha, terminou sem o namorado, terminou sem dinheiro, sem casa, sem status, sem nada, deportada, se entregou ao vício, né? E eu sempre faço essa pergunta, né? Por onde anda essa Mona? Aonde que tá a Aline Taylor? E vocês que conheceu e conhecem a Aline Taylor, deixa os comentários aí de vocês, aonde anda ela, se ela tá viva, se ela não tá. Porque, claro, é como a Kelly Vogue, né? A Kelly Vogue tá escondida lá no meio do mato, né? Ela tá vivendo aí no meio do mato aí, aí no Brasil, né? Ela não quer saber de nada, de câmera, de nada. Mas claro, porque ela tinha documento de espelho, né? E a polícia caçou, encontrou o passaporte português dela falso, deportou ela, fez um trato com ela. Ela tá envolvida com um político, e o político foi investigado por lavagem de dinheiro e aproveitou e investigou ela também porque ela estava envolvida com político. E encontraram o documento de espelho dela, né? Então, essa menina, a Aline Taylor, quando ela veio para a Europa, com 16 anos, ela veio com documento de espelho, óbvio, óbvio. Sabe? Porque de menor idade. De menor idade. Vamos, estava na casa da Cafetina Elisete. Que autorização dos pais ela tinha? Nenhuma, porque ela saiu fugida lá do Juazeiro, né? A maioria delas, né, foge de casa, né? Não é que os pais jogam pra fora, não. Cuidado, hein? Que uma ou duas ou três os pais expulsam de casa porque quebrou toda a casa ou queria matar os pais, eles expulsam. Mas a maioria fugiu. Vamos ser coerentes, vamos falar um pouco a verdade aí. A maioria fugiu de casa. Pela disfória, porque queria peito, porque queria entrar de cabeça na prostituição, porque queria roubar, fazer coisa errada. Então aquilo incentivava a memória, a cabeça delas de ganhar muito dinheiro e ficar rica. Elas queriam ficar rica, né? Então elas fugiam de casa já numa idade muito temprana, né? Numa idade muito menor, né? Dá pena, né, gente? Dá pena. Porque eu, na idade delas, eu seguia na casa dos meus pais, eu ia pro centro com as meninas, eu trabalhava numa padaria, sabe? Depois eu comecei a trabalhar em casa de repouso, mas eu seguia na casa dos meus pais fazendo a coisa direitinho, eu ia lá conversar com elas, ver tudo, mas eu não fiz essa palhaçada de ir embora da minha casa e pôr silicone e tudo isso, eu não fiz essa, porque isso ia me prejudicar só a mim, como muitas delas foram prejudicadas com essa atitude. Tá entendendo? Então, e falar de Aline Taylor é falar de uma pessoa que desapareceu do mapa, né? É como Busca-se Susan desesperadamente da Madonna, né? Lembra da canção? Busca-se Susan.
Não sei, se vocês sabem, pessoal, vocês que conhecem a Aline Taylor, escreva aí embaixo, deixa um comentário, só por curiosidade, se ela tá bem, se ela tá viva, se ela se levantou, se ela voltou pra Europa, se ela se casou, se ela saiu do meio, ou simplesmente evaporou, né? Ou foi abduzida, né? Como a Baby Consuelo que foi abduzida, né? Talvez ela foi abduzida e levaram ela para outra galáxia, né? Não se sabe nunca, né? Então, meus bombones, esse foi o vídeo da Aline Taylor. Mafiosa? Sim, mafiosa. Não fazia maldade, mas usava pressão. A pressão em cima das munas, a pressão, né? Agora você imagina, você sozinha aí na esquina de um país e rodeada de 15 a 20 travestis, tudo aí, assim, pra te socar, e ela chega no meio como salvadora. Vem aqui, ninguém vai tocar nela, hein? Falsas, né? São falsas, são falsas. Dessas, olha, eu sou mais macaca véia que todas elas, bem mais macaca véia, porque da escola que elas estudaram eu fui professora, então eu conheço elas de sobra, a todas. Meus amores, esse é um beijo e um cheiro que eu vou deixar para todos vocês, e até o próximo, meus anjinhos. O próximo já tá a caminho, tá? Eu só tô tentando resgatar um pouco a minha voz, porque tá complicado, hein, gente? Eu tenho que fazer muita força para falar. E se eu falo muito forte, a voz desaparece. Olha, para vocês verem, tá? Meus amores, beijo, um cheiro e até o próximo. Mua!